Olá, eu sou a Janaína Cunha, psicóloga, e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre tripé. Você sabe o que é? Bom, é um termo que eu mesma defini e que eu acho muito essencial para a gente conversar nos dias de hoje, que envolve os processos de crianças, adolescentes e adultos neurotípicos. Bom, a definição de tripé é família, escola e clínica. A definição de tripé, na minha concepção, é de fato essa definição individual de cada termo, né? Então, de família, de escola e de clínica. Mas eu fiz uma unificação desses três formatos e aí juntei e ficou o tripé. Justamente porque quando a gente fala aí desse tripé, é literalmente a gente conseguir conciliar todas essas etapas. Então, a família ser participativa nos processos da clínica, a clínica dar uma orientação sempre direta para a família, a escola participar, então saber quais são os treininhos que está sendo aplicado para a criança, como essa criança vem se desenvolvendo também no ambiente, como essa criança também vem se desenvolvendo no ambiente escolar. Então é de fato essa junção aí desses três pilares que eu considero como muito importante aí para o desenvolvimento das nossas crianças neuroatípicas, né? Não só falando de autismo, mas aí outros transtornos também. Se tiver essa base desse tripé muito bem consolidado, com toda certeza é um dos principais contextos ali para que essa criança consiga apresentar melhores ganhos de habilidades, tá? Então vamos começar falando do papel, a importância que é muito essencial da família. É tudo, né? Porque a criança, ela consegue ter essa percepção quando a família está dentro daquele processo, ou seja, quando a própria família acredita no desenvolvimento do próprio filho, daquela criança, para que essa criança consiga apresentar processos de evolução, porque ela vai ter esse sentimento de que a família está ali junto com ela, de que a família entende as limitações, as suas dificuldades. Então é muito importante que vocês, como família, consigam de fato demonstrar isso para a criança de vocês. Eu imagino que deve ser muito difícil. Para quem não sabe, eu tenho uma clínica e lá eu tenho muito contato ali com as famílias. Acabo ouvindo, né, muitos relatos e eu sei que é difícil para as famílias. É essa importância também de clínica e família ter uma comunicação muito acentuada, justamente porque isso favorece o processo do desenvolvimento dessa criança e, claro, a gente consegue também ali, faz através de orientações parentais, né? Então a gente consegue também ali orientar essa família, tirar dúvidas, fazer acolhimento, porque obviamente é muito importante e necessário. E é importante que vocês entendam o papel, a importância de vocês nesse processo de desenvolvimento da criança de vocês. E a criança, ela vai demonstrar isso em vários formatos. Quando eu costumo dizer lá na clínica assim, dá para ver a diferença ali no desenvolvimento da criança, que é o que é importante para nós, né, como clínica, mas a gente vê essa diferenciação de quando a família ela tá naquela participação ativa no desenvolvimento da criança. Então, é uma família que segue as orientações, que pergunta, que questiona, que quer ver relatório, que se interessa, que às vezes solicita para entrar no atendimento, para acompanhar, para observar como o profissional faz para que ele consiga replicar e aplicar em casa. Então, quando é uma família ela é mais ativa nesse sentido, a criança naturalmente ela começa a apresentar melhores evoluções. O papel da clínica nada mais é esse processo de suporte profissional ali, pensando numa escuta ativa, num direcionamento, numa orientação parental, ela pode e deve ser realizado em vários formatos no ambiente clínico. Vou trazer alguns exemplos aqui. As orientações parentais podem ser feitas ali diretamente com a família, então chamar a família para conversar, explicar, mostrar um relatório, um gráfico, as avaliações que estão sendo feitas, perguntar se a família tem dúvida, orientar essa família em como ela deve e ela pode agregar o manejo que já está sendo validado no ambiente clínico e aplicar no ambiente familiar. Pode ser ali através de checklist, né, para a gente coletar como está sendo esse desenvolvimento da criança naquele ambiente familiar, entende? Porque isso dá um norte para nós profissionais de saber se essa criança ela tem feito alguns comportamentos que talvez ela já venha apresentando comportamento de evolução na clínica e a gente precisa entender se ela está generalizando. Então, nada melhor do que a gente fazer esse tipo de contexto com a família. Então, de perguntar, de fazer esse levantamento de checklist, muitas das vezes enviar esse tipo de checklist também para a escola, que depois eu vou sinalizar o papel da escola, mas
a gente também faz esse tipo de formato. Por quê? Porque a gente precisa entender se essa criança ela está apresentando essas evoluções em todos os ambientes que ela frequenta. Não adianta ela ficar bonitona na clínica, fazer ali os procedimentos internos, né? Os treininhos que a gente fala com o terapeuta e não replicar isso tanto com a família e também no ambiente escolar. De novo, toda essa ponte, toda essa base é importante, então a gente olha para todas essas vertentes. Então, o papel da clínica nada mais é do que a gente trabalhar sobre essas implementações, pensando no desenvolvimento e no processo de evolução de cada criança de forma individualizada para cada necessidade, né, que aquela criança precise e necessite. Então, nós, como profissionais, precisamos sentar, conversar, quais avaliações que a gente vai utilizar, quais são as estratégias que a gente vai fazer, começar a elaboração de documentos. Na nossa área, a gente precisa fazer muito necessário e importante, né? Não é análise de comportamento se a gente não faz ali levantamento de documentos, de relatórios, de gráficos, vários materiais que em outro vídeo eu vou falar sobre isso também. A importância da gente ter todos esses documentos muito bem atualizados para cada criança na nossa área, que é muito importante. Então, o papel da clínica nada mais é do que todos esses processos juntos. Então, a clínica ter essa clareza, essa transparência com a família, é toda essa junção, mas centralizado muito nesse acolhimento, nessa base, nessa escuta, nessa comunicação, nesse direcionamento e orientação. A escola tem um papel fundamental nesse processo do desenvolvimento das nossas crianças, como eu disse lá no começo do vídeo do tripé. E onde que a escola consegue se encaixar? Nossa, em vários formatos. Vamos pensar junto. O ambiente escolar é um ambiente que é cheio de estímulos e para as nossas crianças neurodivergentes isso pode impactar em vários formatos. Mas existem muitas estratégias que nós podemos adaptar nesse tipo de ambiente, né, que já tem muito estímulo, para que a nossa criança consiga ali também apresentar ganhos de habilidades por esse ambiente que ela está. E é um ambiente tão importante no desenvolvimento, e essa criança ter uma questão de sociabilidade que é muito importante, né? Todos nós precisamos sociabilizar. E obviamente que as nossas crianças neurodivergentes também, né? Justamente pensar nesse ambiente um pouco mais adaptado para as nossas crianças neurodivergentes e como eles poderiam fazer isso, tá? Existem muitas estratégias para isso. Uma é trabalhar mais uma previsibilidade para as nossas crianças. Então, vou trazer um exemplo aqui para vocês. Imagine uma criança neurodivergente no ambiente de sala de aula, onde talvez essa criança tenha ali uma dificuldade de uma sensibilidade auditiva, né? Às vezes é uma salinha que tem bastante criança, às vezes só tem um professor, então um professor e um outro profissional ali para dar suporte. Daqui a pouco tá na hora do intervalo. Ela sabe mais ou menos, mas o cérebro dela não vai conseguir ter ali uma exatidão de tipo, daqui a pouco bate o sinal da escola. Então essa criança ela vai ter um sentimento ali, talvez, de ansiedade, mas ela não vai conseguir nomear, não vai conseguir expressar, enfim, aleatoriamente bate sinal. Imagina o quanto que não é assustador para essa criança. Ela sabia em algum formato da possibilidade de que isso poderia acontecer, porque ela já está naquele ambiente há um certo tempo, só que ela não tem uma distinção muito acentuada sobre o processo do tempo, né? Que é inclusive uma das questões que as nossas crianças neurodivergentes podem apresentar, eles se perdem um pouco nessa questão de tempo e toca o sinal e essa criança fica um pouco ali agitada em questão comportamental, emocional, porque ela vai ter dificuldade para lidar. Nossa, mas agora já é o intervalo e eu não terminei a atividade que a Pro me solicitou? Isso é só um exemplo, tá, gente? Claro que existem muitos outros. Então, essa é a importância da previsibilidade. Se caso, né, é uma pro ali que tem um pouco mais de tato com a criança, se essa criança ela tem ali um AT, que é um acompanhante terapêutico, essa criança ela vai conseguir, esse profissional conseguiria, na verdade, dar esse tipo de orientação de tipo, ó, daqui 10 minutos vai bater o horário do intervalo, né, do sinal do recreio, 10 minutos. E aí ir demonstrando isso para ela através desse tempo de uma comunicação, para que essa criança conseguisse fazer uma associação para quando de fato chegasse o momento de bater o sinal, ela não emitir comportamento disruptivo, ela entrar em processo de crise, escalonar, ficar agitada e todos os outros contextos que nós, profissionais que trabalhamos na área, sabemos como é. E os pais também, né? Porque às vezes as escolas ligam para vocês, eu sei disso. Então esse é só um exemplo. Obviamente que eu não poderia deixar de citar sobre adaptação de materiais, então é um papel muito importante também da escola ter
de ter esse entendimento, da gente ter profissionais que sejam capacitados no ambiente escolar, de saber fazer esse tipo de formato, né? Criei esse termo tripé pensando na importância dessas três bases mesmo e, claro, centralizando ali na criança, obviamente. Então, o que eu entendi? Eu entendi que se a clínica está integrada com a família está integrada com a escola, e de baixo para cima, em todos os âmbitos, todo mundo está integrado, favorece o nosso ponto principal, que é o desenvolvimento da nossa criança. É muito importante a gente falar sobre esse tema. As três partes aí, que são essas bases, precisam cada vez mais se conscientizar, ter uma comunicação e se integrar entre si para favorecer o nosso ponto príncipe, que é a criança ali neurodivergente, para que ela consiga apresentar melhores evoluções, tá? Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima. Tchau!